baixou, foi reduzido o valor da tarifa de ônibus do transporte coletivo. Uma vitória do povo contra a intransigência da empresa circular, uma vitória do povo contra uma medida do Poder Judiciário, da Justiça de Marília, que castigou a sociedade de forma indevida. E agora, a partir de hoje, o preço da passagem de ônibus de Marília volta e já voltou a ser a R$ 2,10, porque o pobre, o humilde, o desempregado, a pessoa que carece do transporte coletivo, não se nega a pagar. Ninguém faz fiado, ninguém entra num ônibus sem antes ter a sua passagem, sem ter o seu passe. O que nós não podemos é admitir que o usuário pague indevidamente 20 centavos a mais por cada passagem. E o que é pior, com uma medida judicial descabida contra a população. E que, felizmente, depois de 5 meses de disputa jurídico-judicial, de imbróglio, de uma chicana, até os diretores da empresa circular desrespeitaram o direito da sociedade, fugiram, foram viajar para Fortaleza. Essa conversinha, ninguém acredita. Mas, felizmente, desde a 0 hora de hoje, a tarifa da circular voltou a ser a R$ 2,10. Valor que, aliás, não deveria ter sido aumentado. Por quê? Para aumentar o preço da passagem, é preciso fazer uma auditoria naquela pocilga do terminal rodoviário urbano. Para que aumente a passagem, é preciso ter um serviço melhor. A Prefeitura de Marília, o senhor prefeito Mário Bugarelli, é preciso sair desse ar-condicionado, é preciso acabar com essa conversaiada, é preciso defender um pouco mais a sociedade. O que nós estamos vendo com o passar dos meses é que as promessas são vãs, as promessas ficam como palavras soltas ao ar, e aí há o desrespeito, e aí há também a própria circular. Eu não condeno a circular por correr atrás dos seus direitos, desde que ela cumpra com as suas obrigações. Onde há falha, onde o sistema político, onde o sistema público é ineficiente, o que acontece? Não tem acordo. O que acontece? Se recorre à justiça. O problema todo é que, para piorar a situação de Marília, para deixar a cidade num clima de insegurança, vem uma medida do próprio judiciário descabida, num momento em que há uma luta de classes e de interesses. Infelizmente, o que nós estamos assistindo aqui em Marília é um desgoverno, uma desorientação, um desequilíbrio nas relações. Por quê? Porque se o povo tivesse uma defesa dos seus interesses, a circular tem que defender os seus interesses, o senhor prefeito teria que exercer o seu cargo defendendo uma relação e uma legislação cabível para que a cidade tivesse uma concorrência pública, para que tivéssemos a quebra do monopólio, para que tivéssemos um serviço de transporte coletivo mais eficiente para uma cidade de 81 anos de emancipação. O que está havendo em Marília é que nós estamos vendo as coisas e as causas relegadas a segundo plano. Não é descabido a empresa circular funciona em Marília com medida liminar. Não é descabido a empresa circular em Marília aumentar a passagem numa canetada da justiça. Então, existe um grande número de defeitos, problemas e incorreções, e todos são culpados. O que não pode é o povo pagar pela ineficiência, pela incoerência, pela injustiça. O que se restabeleceu nessa data de 29 de abril de 2010 é que o direito do povo em pagar, eu não digo que é justo, por quê? Porque não tem números, não tem indicações técnicas, não tem uma auditoria para dizer se é real
o preço de R$ 2,10 a passagem da circular. Pode ser um preço menor, uma cidade pequena, um monopólio. Ou, eventualmente, pode ser maior se tornasse esse um serviço de fundamental importância, se houvesse proteção para excluídos. Mas a empresa circular de Marília não está concedendo o benefício da gratuidade para até deficientes físicos. Isso é um assinte. E o que faz a Prefeitura de Marília? Nada. Por quê? Sabe por quê? Porque a empresa circular de Marília dá dinheiro para os políticos. Porque a empresa circular nas campanhas eleitorais dá dinheiro para campanhas de prefeito, de vereador, de deputado. É essa a verdade que ninguém fala. É como o serviço público de empreiteiras. Então, é preciso colocar um pouco mais de luz nessa discussão. E o que não pode é a sociedade pagar indevidamente. E a parte da sociedade que é a parte pobre. Porque eu tenho carro, o prefeito anda de carro chapa branca, não gasta R$1 de gasolina. A turma, a cambada toda da prefeitura, não gasta R$1, anda de carro chapa branca. O juiz não anda de ônibus, ele tem dinheiro, ele tem carro. Então quem anda de carro, quem sobe num transporte coletivo, num ônibus, em qualquer lugar, é o pessoal da parte da sociedade que não tem uma bicicleta às vezes, que não tem dinheiro para comprar uma moto, que não anda de carro. Porque o transporte coletivo no Brasil não é sinônimo de agilidade e de desafogar as ruas ou de preservar o meio ambiente. O transporte coletivo no Brasil é sinônimo de pessoas pobres que usam o transporte alternativo. Infelizmente. Por quê? Porque é essa porquice o transporte coletivo no Brasil. Infelizmente, salvo algumas capitais, onde até mesmo a parte da sociedade que tem às vezes carro ou tem moto, prefere correr do fluxo, prefere fugir do congestionamento, como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre. Então, o que acontece? Então, às vezes, uma parte dos metrôs são utilizados até mesmo por quem tem transporte individual. Mas no Brasil, o transporte coletivo é sinônimo de transporte para quem é pobre, para quem é humilde, para o trabalhador, para a dona de casa, para o desempregado. Então, tem que ter tarifa social, então, tem que ter um serviço eficiente. E vou dizer mais, é um serviço que dá lucro, é uma galinha de ovos de ouro. Deixa todos, não tem dono de empresa de ônibus quebrado, são todos milionários, ricos, tem mordomo em casa, andam com os melhores carros, é direito, tem fazenda, tudo bonito, tudo direito. Isso em cima da exploração do serviço concedido pelo poder público. Então, não vamos dizer que tem ninguém quebrado. Não tem ninguém quebrado, não faz fiado, não tem financiamento. Você já tentou andar de ônibus, subir num coletivo sem ter a passagem ou sem ter o dinheiro do valor da tarifa? Então nós precisamos ter mais coerência para discutir esse serviço essencial. E a administração pública, o prefeito Mário Bugarelli, essa turma da Câmara, Marília, assim, as coisas vão ficando relegadas, vão colocando embaixo do tapete. É que ninguém talvez tenha interesse em resolver o negócio. Cadê a lei? Cadê a concorrência? Onde há debilidade do poder público, os problemas ressurgem e se repetem. Há uma debilidade, infelizmente, uma ineficiência, infelizmente, uma falta de vocação. Essa é a realidade. E o pobre paga.